Olá, me chamo Marcelo Araújo. Eu sou pai de duas crianças que estudam na escola Núcleo de Olinda Zílio, na cidade de Ceará e em Santa Catarina. E eu quero dizer para você que não é fácil para mim vir diante de uma câmera para dizer o que eu preciso falar nesse vídeo. Não é fácil. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu sou um homem temente a Deus. E antes de falar da escola, das questões da escola, eu vou ler para você alguns versículos bíblicos rapidamente. O primeiro deles está aqui em Salmos 127, versículo 3, que diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Esse versículo diz que os filhos são bens preciosos que Deus nos deu por herança, ele nos presenteou por herança. E ele nos responsabilizou da criação. Portanto, nós temos a obrigação perante Deus de dar a melhor criação possível para os nossos filhos e lutar por eles até a última gota de suor. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele diz o seguinte: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Outra passagem, em Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: Pais, não irritei os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Como eu disse, eu sou um homem temente a Deus e, junto com mais de outros 300 pais, estamos lutando pelo futuro dos nossos filhos e também o futuro da nossa nação. Nós não estamos pensando em política, barganhando algo. Na verdade, nós estamos dedicando tempo nosso de trabalho pelos nossos filhos. Dito isto, eu tenho aqui em mãos um abaixo-assinado que tem 364 assinaturas de pais, mães e responsáveis de alunos que não estão satisfeitos com os rumos que a escola tomou em 2025. Esses pais, eles representam 60% da escola. Porém, temos outros tantos pais que possuem também o mesmo sentimento, né, de indignação. Eles não se sentem à vontade de assinar porque possui algum relacionamento com a prefeitura ou alguma questão comercial, né, do comércio. Nós respeitamos e não julgamos ninguém. Mas se você juntar esses dois grupos de pais, nós temos seguramente 80% de famílias insatisfeitas. E é muito importante dizer que ninguém foi obrigado a assinar esse abaixo-assinado. As pessoas, na verdade, já estavam ansiosas por fazer algo. Esse abaixo-assinado ele foi entregue no dia 24/11 para o prefeito de Ceará e no dia 26/11 para o vereador Luan. E é importante salientar que, além de estarmos cumprindo a nossa obrigação perante Deus, nós também estamos exercendo um direito assegurado pela lei dos homens, que é a nossa Constituição, que é o direito de se manifestar. É um direito democrático. Nós temos o direito de não concordar com a administração pública. Isso é legítimo e não deve ser combatido, deve ser ouvido. A nossa escola era uma escola de excelência, uma escola que se destacava em tudo que se colocava a fazer. Não queremos uma escola particular. Eu quero uma escola de qualidade. O que era bom tem que ser copiado. Assim todo mundo cresce. A qualidade da escola era fruto do trabalho de um corpo de professores, funcionários, que ainda estão lá. São pessoas competentes, nós acreditamos e confiamos neles. Eles não precisam provar valor para nós. Porém, como em qualquer instituição que existe hierarquia, é necessário liderança. Uma liderança que crie um ambiente seguro para os profissionais darem o seu melhor. Uma liderança com foco no desenvolvimento das pessoas. Uma liderança que inspire e não apenas fiscalize. Perceba, a infraestrutura da escola é o menor dos problemas. O mais importante aqui é a disciplina, pedagógico, a harmonia entre os profissionais, estímulo aos alunos. Infelizmente, tudo isso se perdeu. Nós entendemos que as autoridades da nossa cidade não possuem a mesma visão que nós. Eu quero propor para vocês uma reflexão aqui.
Seria correto nós dizermos para as pessoas que não estão satisfeitas com a saúde do município a construírem um hospital particular? Seria legítimo dizer às pessoas que passam por estradas esburacadas que façam um contrato particular para consertar a estrada? Ou então, aquele cuja iluminação pública está queimada, contratar um eletricista particular para trocar a lâmpada do poste? Não, né? Isso não faz sentido. Não se pode dizer isso para ninguém. Logo, também não é legítimo esquivar-se de melhorar a qualidade da escola dizendo que para os pais buscarem uma escola particular. Nós entendemos que nós, como cidadãos, temos o direito de exigir dos nossos representantes a qualidade dos serviços. Afinal, todos nós pagamos impostos, não é mesmo? A direção de uma escola ela é eleita de maneira democrática, através da apresentação e aprovação de um plano de gestão. A diretora Deise Paluda ela apresentou esse plano. Foi eleita pela comunidade escolar e ainda está em vigor. E a lei da gestão democrática existe para dar à comunidade escolar o direito de escolher a direção que melhor representa aquele grupo específico. Cada escola escolhe o seu. Cada escola tem a sua realidade, as suas dificuldades específicas. E cada escola lida com os seus problemas à sua maneira, através da escolha do seu líder. A Deolindo Zílio escolheu a sua e cabe à municipalidade respeitar isso. Aqui cabe uma outra reflexão. No livro de João, capítulo 8, ele fala sobre a mulher que cometeu um pecado. Estava Jesus abaixado lá no local e os fariseus pegaram essa mulher que cometeu um pecado e levaram até ele. Só que os fariseus não estavam querendo, de fato, condenar a mulher, eles queriam confrontar Jesus Cristo. Então eles chegaram para ela e disseram, essa mulher pecou. Pela lei de Moisés, o castigo desse pecado dela é a morte por apedrejamento. Então, o que o Senhor me diz? Então, Jesus, no alto da sua sabedoria e calma, fazendo um riscando o chão, ele diz, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pois bem, na sequência, a multidão que estava querendo condenar aquela mulher se dispersou, porque quem não tem pecado? Eu tenho pecado, todo mundo tem pecado, a Deise Paludo tem pecado. Só que aqui em Ceará, aconteceu um apedrejamento. Aconteceu um apedrejamento e eu julgo dizer que a primeira pedra foi atirada de dentro da Câmara dos Vereadores. Então Jesus, no capítulo 8, ainda no versículo 11, após ter dispersado a multidão, ele falou com a mulher, vá e não peques mais. Então ele deu a oportunidade para ela se corrigir, mas nós não, né? Então nós entendemos que com o arquivamento do processo administrativo, por falta de provas, acreditamos que é justa e correta a diretora Deise voltar ao cargo e cumprir o plano de gestão que ainda está em vigor. É importante deixar muito claro aos vereadores, prefeito e aos munícipes, né, as pessoas que moram na cidade em geral, nós pais não temos compromisso com o erro. Se algum equívoco foi cometido por ela, enquanto diretora, que se corrija. Sabemos e apoiamos as correções necessárias. Queremos que se faça apenas o que é certo. Por isso, cabe ao município identificar os equívocos, mas permitir que se perpetue tudo o que era bom. Parafraseando Jesus Cristo no exemplo, né? Vá e não peques mais. Ok? Então, assim, a maneira como o prefeito e os vereadores irão lidar, já estão lidando, né, com esse abaixo-assinado, diz muito sobre o que essa administração atual pensa sobre democracia. Nós acreditamos que a maioria também tem que ser ouvida. Bom, agora que você sabe o porquê nós estamos fazendo esse movimento, é importante que você também saiba o que de fato aconteceu na escola em 2025. Tá? Tudo começou lá no começo do ano. Houve uma reunião com a Secretaria de Educação, onde a escola já estava sem diretora, né, que a diretora Deise saiu, se eu não me engano, no final do ano de 2024, ali entre dezembro e janeiro, e houve uma reunião.
uma reunião ali no auditório da Câmara dos Vereadores, onde foi apresentada a nova diretora em questão, e a secretária de Educação começou a falar sobre como que seria aquele ano. Né? Então a primeira coisa que ela falou é que a APP ela não participaria mais de nenhuma decisão da escola, ela seria um mero apoio quando precisasse adquirir algo. Lembra da gestão democrática, né? Pois é. Ela comentou que a APP não poderia mais promover festas e trabalhar nas mesmas. Né? Por sorte, isso acabou acontecendo, a APP conseguiu promover algumas festas, mas talvez você não saiba, mas esses eventos que a APP promove são os eventos que arrecadam recursos para a escola e nos permite fazer obras e melhorias na escola sem a dependência da prefeitura. A secretaria disse que seria um ano tranquilo, né? Um ano sem cobranças. Né? E aí o ano foi acontecendo e o que de fato ocorreu? Né? A escola não participou da FEBIC, né? Que é uma feira que a escola sempre tinha sido um destaque no mês anterior. O Dia da Família na escola foi um dia melancólico e constrangedor, com uma apresentação de humor que falava sobre pais jogando tamancos em filhos. É importante dizer, pessoal, que o Dia da Família na escola ele é um dia pedagógico, ele tem um fim pedagógico. Ele serve para os pais conhecerem trabalhos dos alunos, é um dia da família na escola. Entende? E anos anteriores, as crianças elas apresentavam trabalhos falando em inglês, para você ter uma ideia. A diretora em questão, ela adotou uma postura de não interferir em nada no trabalho dos professores. Nós entendemos que os professores eles devem sim ter total liberdade para dar aula da maneira que eles quiserem. Porém, existem premissas e direcionamentos do todo da escola que devem vir da direção. Por mais que o professor tenha uma liberdade de dar aula, que eu acho que isso é muito legítimo, ele tem que seguir algumas premissas e direção para onde que a escola está indo. A escola ficou distante, um ambiente que era familiar, agora pais são barrados na entrada da escola. Quero falar um pouquinho sobre os professores. Eu digo e repito, todos os professores são competentes e eles têm a capacidade de estar lá. Eles já demonstraram isso com o trabalho em equipe pelos resultados que eles já conquistaram até 2024. Porém, tem alguns professores, como em qualquer instituição, que não estão desempenhando bem. Por exemplo, tem professor que não estimula a produção de texto, tem professor que usa celular em boa parte das aulas. Por exemplo, o meu filho ele teve acesso ao Roblox em uma aula, e eu falo isso com propriedade porque eu estava trabalhando e recebi um e-mail da plataforma dizendo que tinha um login. Eu monitoro tudo que ele faz. Né? Olimpíadas. A escola praticamente abandonou a preparação para as Olimpíadas. Olimpíadas de Conhecimento. Um projeto olímpico, pessoal, ele eleva o aprendizado das crianças. Todas elas crescem e evoluem estudando as Olimpíadas. Agora eu vou compartilhar com você aqui uma tela com os resultados das Olimpíadas. Olimpíada Canguru de Matemática, em 2024, 134 medalhas. 2025, 70 medalhas. Uma queda de 48% em relação a 2024. Mobfog, Olimpíada de Foguetes, 74 medalhas em 2024. Em 2025, zero. 100% de queda em relação a 2024. Essa Olimpíada foi bastante frustrante porque as crianças, elas antes tinham uma professora que encabeçava esse projeto e ensinava, ajudava eles a montar os foguetes. Enfim, isso foi abandonado. O MOC, Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense. A escola, há pouco tempo, ela comemorou, e deve ser mesmo comemorado, 9 medalhistas na OMOC. É um resultado, porém, em 2024 foram 38 medalhistas na mesma Olimpíada. Certo? E essa Olimpíada, em específico, ela trouxe para a escola um laboratório tecnológico que a Universidade da Fronteira Sul iria ceder para a escola. Porém, não sabemos o motivo, mas o município não conseguiu
obter esse relatório, esse laboratório na escola. OBA, Olimpíada de Astronomia e Astrofísica. Em 2024 foram 75 medalhas só de ouro. Fora as outras, eu não tenho o número total aqui, né? Mas em 2025 foram 45 medalhas no total, somando ouro, prata e bronze. Então, a queda de 40% em relação a 2024, ela é maior do que 40%, porque aqui eu fiz a conta em cima dos 75 medalhas, mas são mais. OBRL, Olimpíadas de Raciocínio Lógico. 2024, infelizmente, eu não tenho os dados, mas 2025 foram 48 medalhas. É um bom resultado. É um bom resultado, não vou negar que é um bom resultado. A escola ela divulgou como o melhor resultado de Santa Catarina, porém, nós descobrimos que só a escola Deolinda dos Ilhos se inscreveu no estado de Santa Catarina. Então, realmente, foi o melhor. E aqui, pessoal, um último item, que é a falta de incentivo para o nono ano passar no Instituto Federal. Eu vou voltar aqui para mim. Um instante. Pessoal, na minha opinião, esse foi o maior prejuízo que aconteceu na escola. Na minha opinião, foi o pior prejuízo. Por quê? Porque os alunos que chegam no nono ano, eles têm a oportunidade de fazer a prova no Instituto Federal. E eu, convivendo mais aqui na cidade, eu percebi que isso é muito importante para pais do interior, certo? Os pais do interior têm o desejo que o filho estude numa escola boa, e o IF é a escola mais próxima, a escola federal, né? E as crianças podem aprender e até tocar os negócios dos pais depois. E a escola Deolinda dos Ilhos, na pessoa da diretora, da direção atual, ela não entende que isso é importante. Na visão dela, não é papel da escola preparar o aluno para uma escola federal. Bom, o que aconteceu esse ano? Teve vários alunos que fizeram, teve aluno que passou e perdeu a vaga por apenas ter preenchido errado a ficha de inscrição. E antes a escola prestava essa ajuda para os alunos, ensinando como que preenche, campos que preencher, e a escola simplesmente abandonou essa questão. Bom, agora falando sobre a coleta das assinaturas, eu devo dizer para você que isso aconteceu de uma maneira muito orgânica. As próprias pessoas passavam o link umas para as outras, de pais conhecidos, e assim o abaixo-assinado foi ganhando força. Nós atingimos 60% dos pais ou responsáveis de alunos da escola, pais que estão vinculados a pelo menos um aluno. Se você acha que 60% é um número baixo, eu devo te dizer que a maioria absoluta é 50% mais um. Considerando que nós temos 364 assinaturas e que existe em torno de 400 alunos na escola, nós podemos dizer que nós temos aí próximos a 85%. Porém, nós falamos 60% justamente porque nós descontamos as assinaturas duplicadas. Portanto, nós temos certeza absoluta que nós temos 60% da adesão dos pais. Bom, muito bem. Então, espero que você tenha entendido como que funcionou a coleta das assinaturas e tenha entendido de verdade por que nós temos 60% da escola. Agora, eu vou falar com vocês um assunto que é o assunto que mais embrulha o estômago, tá? É o assunto mais chato de falar aqui, que foi ali sobre a visita dos vereadores, né? Dos vereadores lá na escola, né? Eu vou traçar aqui uma linha do tempo com vocês, tá? Nós começamos esse abaixo-assinado dia 12 de novembro de 2025. Só que esse movimento ele começou lá no começo do ano, desde aquela reunião com a secretária de Educação, né? Nós viemos aí, tivemos umas 4 reuniões com o prefeito. Eu sempre falo que o prefeito não se negou a falar conosco, mas também é verdade que as conversas não tiveram muitos frutos. Então, isso está rolando desde o começo do ano, né? Isso está acontecendo desde o começo do ano. Então, agora, no dia 12 do 11, nós iniciamos aí um abaixo-assinado, sim, para demonstrar para o prefeito e para o município que, sim, nós somos maioria. A maioria dos pais não estão satisfeitos com a escola.
Nós entregamos esse abaixo-assinado para o prefeito no dia 24 de novembro. No dia 25 do 11, a Deise Paluda, ela foi na rádio, ela teve a coragem de ir na rádio e expor o lado dela, depois de tudo o apedrejamento que ela passou. No dia 26 do 11, nós entregamos esse abaixo-assinado para o vereador Luan, que certamente ele repassou para todos os demais vereadores, porém, infelizmente, o vereador Luan ele não se posicionou, né? Ele manteve uma postura ali mais neutra, né? E aí, no dia 1º de dezembro de 2025, os dois vereadores lá foram na escola, né, fazer como eles comentaram em falas durante a Câmara, né, que eles são representantes do povo e que eles estão lá para fiscalizar. Porém, repito, dia 12 do 11 começou o abaixo-assinado, dia 1 do 12 eles foram lá fazer a vistoria. Então, assim, boa parte da visita dos vereadores, ela limitou-se a uma reunião de portas fechadas com a diretora atual e uma professora lá que é aliada, né, acreditamos que seja aliada dele. Eu fico na dúvida que é o seguinte, se é uma fiscalização de verdade, por que não foi falado com todos os professores? Né? Por que só uma professora? Será que a opinião dessa única professora representa tudo o que está acontecendo na escola? Para se pensar. Né? Outro ponto, é óbvio que 19 dias depois do início do abaixo-assinado, a escola teria feito alguma força-tarefa de limpeza, de conserto, seja lá o que for, para mudar a imagem, certo? Então eu fico na dúvida, né? Fico na dúvida do que os vereadores estavam pensando, né? Tá certo, Elisias, tem que fiscalizar, mas eles tiveram um ano para fiscalizar a escola, tiveram um ano para chamar a Deise, para conversar e saber o lado da Deise, da história, mas isso não ocorreu. Então, no dia 1 do 12 de 2025, horas antes da sessão na Câmara, os vereadores foram lá fazer uma vistoria e aí depois apresentaram lá os gráficos da escola e tal, que eu já vou falar sobre eles, já já. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre um ponto muito importante, que é sobre a avaliação institucional da escola. É nesses resultados que a administração pública se ancora para dizer que a escola está dando resultado. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para algumas questões sobre isso. A primeira questão é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. A pesquisa da Escola do Olho do Zilo obteve 268 assinaturas. Muito bom. Porém, a dúvida que fica é o seguinte, essa pesquisa chega para os pais no grupo de WhatsApp através de um link aberto. Que garantia nós temos de que essas 268 respostas são respostas de pais de alunos? Qual é a garantia que nós temos isso? Então, se você olhar para esses gráficos aqui, eles são maravilhosos. Eles dizem que a escola está maravilhosa, tá? Então, todos eles aqui, se você vê o que é vermelho e azul, é satisfeito e muito satisfeito. E tem coisas que eu acho que até são corretas. Por exemplo, aqui, ó, o atendimento aos professores ao seu filho, como você considera. Então, aqui 48% satisfeito e muito satisfeito 36%. Gente, para você dizer que um professor não está atendendo bem o seu filho, ele tem que ter feito algo muito sério, sabe? Então, em geral, os professores, como nós dissemos, os professores são competentes, eles são bons. Então, eles não vão atender mal os nossos filhos. É uma questão de direcionamento total da escola, tá? Outro ponto interessante aqui, ó, a avaliação da diretora. Se você olhar, tem 17% aqui que estão insatisfeitos, né? Outro ponto, a maioria dos pais eles não tem contato com a direção. Às vezes é 1, 2, 3 contatos no ano. Então, como que você vai dizer, né, se de fato você está insatisfeito? Enfim. E aí, então, um último ponto muito, muito importante, que é aqui embaixo, eu não vou demonstrar as respostas, tá? Mas o último campo do questionário é um campo aberto para dizer o que você quiser. Se você olhar aqui, ó, tem 85 respostas. Então, das 268 pessoas que responderam o questionário, 85
colocaram respostas por escrito ali, escreveram verdadeiros textos. Ó. Tá vendo? Vou passar um pouco aqui para você. Eu tive o cuidado de olhar todas essas respostas. Tá? E o que eu encontrei ali? Das 85 respostas, você tem ali 78 que são respostas negativas para a escola. Respostas negativas ao trabalho da diretora. E outras 7 respostas que elas são positivas. Mas tudo assim, a diretora é competente, a diretora é honesta, que parecem mais bajulações do que, de fato, elogios. Né? O que eu entendo por elogio? Tá? Eu entendo por elogio você pegar um fato, elogiar a pessoa daquele fato e depois você incentivar que aquele comportamento continue. Se você fala assim, nossa, a diretora é muito legal, a diretora é muito honesta, você não pode elogiar alguém por ser honesto. Ser honesto é uma coisa de caráter, todo mundo deve ser honesto. Então, pressupõe-se que uma pessoa que está numa direção de uma escola é uma pessoa honesta, certo? Então, se você olhar para essas respostas, você vai ver que não é bem assim, de que está todo mundo satisfeito com a escola. Ok? Então, gente, tem duas visões muito diferentes de sucesso da escola. O prefeito, a secretária de educação, eles estão olhando. O secretário da escola atende bem seu filho? Sim. A diretora atende bem seu filho? Sim. Os professores atendem bem seu filho? Sim. A merenda é boa? Sim. O espaço físico da escola é bom? Sim. Então, assim, legal, acho que isso tem que ser avaliado, mas você não pode usar isso como tomada de decisão para o ano que vem, porque senão não precisa fazer nada na escola, está tudo certo. E nós, pais, estamos olhando para o pedagógico e a disciplina, principalmente, e o incentivo dos nossos filhos a estudarem, certo? Então, essas 3 coisas que eu falei se perderam na escola. Nós falamos isso assim, com certeza absoluta disso. Nós não estamos inventando isso. Bom, muito bem. Então, para finalizar agora, de uma vez por todas, esse vídeo, nós temos uma proposta. A nossa proposta para o prefeito e Secretaria de Educação é o retorno da Deise como diretora, da Deise Paludo, como diretora da escola, a partir do 1º dia de janeiro de 2026. A diretora atual, nós acreditamos que ela pode voltar para a sala de aula e voltar a desempenhar o excelente trabalho que ela fazia na aula de ciências. Nós não temos nada contra a diretora atual, ela é uma excelente professora. Ela pode dar vida ao laboratório, que está lá com equipamentos encaixotados, com telescópios, microscópios encaixotados, por exemplo. Ou então ela pode até atuar auxiliando a Deise e cogitar uma direção no futuro. Nós não temos nada contra ela. Apenas queremos corrigir uma injustiça que foi cometida contra a Deise e trazer a escola de volta aos trilhos. Durante todo o ano de 2026, a própria diretora atual, ela também pode, e outros professores também poderão, se capacitar principalmente em gestão de pessoas. Tem que entender o DNA da escola e apresentar o plano de gestão. Apresentando o plano de gestão, será democraticamente escolhido pela comunidade escolar. Então, agora, para finalizar, a maneira como o prefeito e vereadores está lidando com esse abaixo-assinado está dizendo muito sobre o que é essa administração atual e os representantes do povo, que são os vereadores, o que eles pensam sobre democracia. Tá? Nós acreditamos que a maioria também tem direito de ser ouvida. Afinal, todos foram eleitos pela maioria. E eu termino aqui dizendo assim, ó, líderes são eleitos, não são nomeados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.